Apocalipse 19, de 1 a 10 diz assim: Depois destas coisas, ouvi no céu como grande voz de numerosa multidão, dizendo: Aleluia! A salvação e a glória e o poder são do nosso Deus. Porquanto verdadeiros e justos são os seus juízos, pois julgou a grande meretriz que corrompia a terra com a sua prostituição, e das mãos dela vingou o sangue dos seus servos. Segunda vez disseram: Aleluia! E a sua fumaça sobe pelos séculos dos séculos. Os 24 anciãos e os 4 seres viventes prostraram-se e adoraram a Deus que se acha sentado no trono, dizendo: Amém, Aleluia. Saiu uma voz do trono exclamando: Dai louvores ao nosso Deus, todos os seus servos, os que o temeis, os pequenos e os grandes. Então ouvi como voz de numerosa multidão, como de muitas águas e como de fortes trovões, dizendo: Aleluia! Pois reina o Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso. Alegremo-nos, exultemos e demo-lhes glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesma já se ataviou, pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Então me falou o anjo: Escreve: Bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E acrescentou: São estas as verdadeiras palavras de Deus. Prostrei-me aos seus pés para adorá-lo. Ele, porém, me disse: Vê, não faças isso. Sou conservo teu e dos teus irmãos que mantêm o testemunho de Jesus. Adora a Deus, pois o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Vamos orar? Senhor nosso Deus e nosso Pai, queremos agora, Pai, ouvir a Tua voz, Pai. Que somente ela seja ouvida aqui nesse momento, nesta noite, Pai. Que o homem aqui, apesar dos seus pecados, Pai, seja um canal, ó Deus, para que o Teu alimento, a Tua instrução, a Tua voz chegue aos corações aqui presentes. Que esta noite seja uma noite de edificação, seja uma noite, Senhor Deus, de conforto, seja uma noite, Senhor Deus, de transformação de vidas. Fala conosco, eu te peço em nome de Jesus. Amém. Qual foi o dia mais feliz da sua vida? Pense. Acredito que a maioria não tem um dia, talvez alguns dias. Pode ser que o dia mais feliz da sua vida, um dos dias mais felizes da sua vida, foi o dia em que você se formou, a sua formatura, o dia que você passou no vestibular, num concurso público, o dia que você começou a namorar, o dia do seu casamento, o dia em que seus filhos nasceram, o dia que seus filhos que falaram a primeira palavra, deram os primeiros passos. Talvez o dia mais feliz da sua vida foi o dia em que você pegou o seu primeiro neto no colo. Talvez o dia mais feliz da sua vida foi o dia da sua conversão. Este sim deveria ter sido o dia mais feliz das nossas vidas. Mas o fato, meus irmãos, é que mesmo que nós tenhamos dias felizes aqui na terra, a maioria dos nossos dias são dias difíceis, são dias complicados, são dias que nós temos que enfrentar dissabores, enfermidades, frustrações, perdas, dores e a morte. Isso porque nós vivemos num mundo caído, num mundo quebrado. Nós temos que lidar com o pecado aqui na terra.
com o nosso próprio pecado e com o pecado dos outros. E isso faz com que os nossos dias, ou pelo menos a maioria deles, não sejam dias felizes. Sim, a nossa alegria está em Cristo, mas quantas são as lágrimas que nós já derramamos nesta vida? Lágrimas de tristeza. Sim, algumas foram de alegria, mas muitas outras de tristeza. Agora, você já parou para pensar num dia que você tivesse tanta felicidade, tanta alegria, e que o melhor, esse dia não tivesse fim, esse dia não se acabasse, esse dia fosse eterno? Esse dia vai chegar. É o dia do Senhor, o dia das bodas do Cordeiro. E esse texto de Apocalipse 19, versículo 1 até o versículo 10, ele vai nos falar deste glorioso dia, o mais feliz de todos, para nós, para os cristãos. Porque como nós já vimos no domingo retrasado, domingo passado eu estive pregando na Igreja Presbiteriana de Lins, então nós fizemos uma pausa em Apocalipse, mas o domingo retrasado nós vimos o capítulo 18, que neste mesmo dia, o dia que a Babilônia cairá. A Babilônia nada mais é do que, como nós já vimos, o sistema mundano que oferece os vícios, a sensualidade, o entretenimento promíscuo a este mundo. A Babilônia é um dos aliados do dragão, Satanás. Satanás, ele não age sozinho aqui na terra. Ele tem 3 aliados: a besta que emerge do mar, que é o sistema político, militar, que age sobre a terra e que no final dos tempos será encarnado numa pessoa, o anticristo. A besta que emerge da terra, o segundo aliado do dragão, que são as falsas religiões, que afastam os homens de Deus e fazem os homens adorarem a primeira besta. Essa besta também vai se encarnar no final dos tempos, em uma pessoa, o falso profeta. E o terceiro aliado do dragão, de Satanás, como nós acabamos de falar, é a Babilônia. A Babilônia que não é uma cidade apenas. A Babilônia que são todas as cidades do mundo, todo o mundo caído, todo sistema maligno que faz com que os homens se deleitem nos prazeres do mundo, ao invés de se deleitarem na graça de Cristo. E um a um dos inimigos do Senhor, dos inimigos da sua igreja, cairão. O primeiro inimigo foi a Babilônia, mas à frente nós veremos que vão cair também as 2 bestas e o próprio dragão, o próprio diabo. E nesse último dia, depois que a Babilônia cai, o dia de lamento, de tristeza, um dia de profunda dor para os homens da terra, para os ímpios que não têm Cristo, para os ímpios que colocaram a sua esperança nesse mundo. Se por um lado nós teremos aqui na terra choro, teremos aqui na terra lamento, teremos aqui na terra dores, porque o mundo vai se acabar, o sistema de prazeres, de entretenimento vai ruir. No céu haverá uma explosão de alegria. Isso, meus irmãos, precisava ficar bem claro aos primeiros leitores de Apocalipse, conforme nós sabemos, nós temos estudado domingo após domingo. O apóstolo João escreveu o livro de Apocalipse, mandado pelo próprio Cristo, que apareceu a ele na ilha de Pátimos, primeiramente aos nossos irmãos membros das 7 igrejas da Ásia. Irmãos que passavam por perseguições terríveis. Muitos deles não tinham, muitos deles eram presos, outros perdiam seus bens, perdiam seus empregos, perdiam suas casas, seus negócios, e muitos eram martirizados, eram mortos, a mando do imperador romano Domiciano. Então você imagina igrejas, 7 igrejas, um presbitério, o nosso presbitério tem 7 igrejas, você imagina as igrejas do nosso presbitério passando por isso, passando por esse terror. Imagine crianças órfãos dos seus pais, mulheres viúvas.
igrejas desmanteladas, famílias quebradas porque alguns estavam presos, outros eram torturados e outros ainda mortos. Imagina como era o peso, a tristeza nessas igrejas no final do primeiro século. Por isso, Jesus ele diz ao apóstolo João: escreve o que eu vou mostrar para você. E Apocalipse foi escrito para quê mesmo? Para dar esperança. Aqueles irmãos, eles não tinham no que ter esperança aqui na terra. A esperança deles não estava nas coisas aqui da terra, porque eles estavam perdendo tudo. A esperança deles não estava numa vida longa aqui na terra, porque muitos deles eram presos e até mesmo martirizados. A esperança deles não estava na sua família, porque membros de suas famílias também eram presos. A esperança deles não estava no dinheiro, porque seus negócios eram confiscados pelo governo. A esperança deles não estava nos seus empregos, porque muitos deles perdiam o emprego pelo fato de serem cristãos. Então eles não tinham nenhuma esperança aqui na terra. Por isso que Apocalipse mostrou para aqueles nossos irmãos do passado e mostra para toda a igreja durante toda a história e para nós hoje que a nossa esperança deve estar no céu. E é no céu que nós temos a cena do capítulo 19, versículos 1 a 10. Versículo 1 até o 3 nos diz assim: depois destas coisas, ouvi no céu uma como grande voz de numerosa multidão dizendo: Aleluia! A salvação e a glória e o poder são do nosso Deus, porquanto verdadeiros e justos são os seus juízos, pois julgou a grande meretriz que corrompia a terra com a sua prostituição, e das mãos delas vingou o sangue dos seus servos. Segunda vez disseram Aleluia, e a sua fumaça sobe pelos séculos dos séculos. Esse texto todo, meus irmãos, ele vai mostrar um coro de aleluias. 4 vezes nós vamos ver a palavra aleluia. Uma palavra hebraica que não foi traduzida, foi transliterada. Sabe o que significa aleluia? Você fala aleluia, nós cantamos. Você percebeu que os cânticos, todos eles, tinham a palavra aleluia. E a palavra aleluia em hebraico significa louvado seja Jeová, ou Yahvé, o Senhor. Louvado seja o Senhor. Isso significa a palavra aleluia. Em nenhum outro lugar do Novo Testamento aparece essa palavra, a não ser aqui, essas 4 vezes de Apocalipse 19. Já no Antigo Testamento, ela ocorre apenas no livro dos Salmos. 24 vezes em Salmos nós vemos a palavra aleluia. E vejam, meus irmãos, o texto diz que uma grande voz, uma numerosa multidão diz aleluia. E não somente no texto bíblico, mas essa palavra ela foi musicada. A mais famosa das músicas é o recital, o Messias, de Handel, que nós falamos aqui há meses atrás. E ali no Messias nós temos naquela cantata, naquele oratório, a parte do aleluia, o aleluia de Handel. E se você já ouviu o aleluia de Handel, obviamente você deve ter ficado arrepiado, porque é algo belíssimo. As pessoas se colocam em pé quando toca-se o aleluia de Handel, porque segundo a tradição, o rei da Inglaterra, quando ouviu pela primeira vez, ele se colocou em pé e começou a aplaudir, e todos ficaram em pé junto. E ali no aleluia de Handel, meus irmãos, 48 vezes a palavra aleluia é repetida. E pode parecer algo como uma vã repetição, mas não é. Aqui o significado, lembre-se, é louvado seja o Senhor. E eles louvam, meus irmãos, a grande multidão. E quem é essa grande multidão? Ora, é toda a igreja que está no céu. Somos nós estaremos lá. João está vendo eu e você ali. Todos nós, todos os nossos irmãos eleitos do passado, do futuro, de toda a história, estaremos ali no céu, louvando, gritando, aleluia. Por quais motivos?
Bom, o primeiro aleluia se dá pelo justo juízo de Deus. Ele fala assim, no versículo 1 e no 2: a salvação e a glória e o poder são do nosso Deus, porquanto verdadeiros e justos são os seus juízos, pois julgou a grande meretriz que corrompia a terra com a sua prostituição, e das mãos delas vingou o sangue dos seus servos. Bom, como nós já falamos nos domingos anteriores, quem era a grande meretriz, a grande Babilônia, o sistema maligno deste mundo, o sistema de prostituição, de lascívia, de promiscuidade, de vícios deste mundo. E finalmente, este aliado do dragão, a Babilônia, o sistema do mundo, julgado, caído. E aí os santos nos céus, eles louvam ao Senhor porque o Senhor manifestou o seu juízo. E meus irmãos, nós estamos diante aqui de um Deus, como disse Jonathan Edwards, um Deus irado. Um Deus que não admite pecado. Um Deus santo. Um Deus que, quando nós estamos na presença dEle, nós temos reverência. Quando nós estamos na presença dEle, nós nos portamos com reverência. Um Deus que é santo. E quando Ele olha para os pecados do mundo, quando Ele olha para o sistema mundano, Ele está irado. E no devido tempo Ele derramará a ira sobre o mundo. É por isso que os santos no céu estão louvando ao Senhor. E veja, antes deles falarem deste juízo, eles falam da salvação, da glória e do poder. Por quê? Porque nós também deveríamos estar no mesmo balaio, no mesmo barco. Nós também deveríamos ser julgados como os demais. Meus irmãos, nós não somos melhores do que os demais, nós não somos melhores do que as pessoas não salvas, nós não somos melhores que os ímpios. Nós temos um Deus que odeia o pecado, mas também odeia o pecador. É dita uma frase antibíblica por aí no meio evangélico, que Deus odeia o pecado, mas ama o pecador. Mas, na verdade, o Salmo 5, versículo 5, diz que Deus odeia o pecador. Pastor, mas como é que Deus nos ama? Ele nos ama em Cristo. Deus, Ele ama pecadores em Cristo. Mas Deus não ama pecadores apenas neles mesmos, apenas em suas próprias vidas. Deus ama pecadores por causa de Cristo, porque se não fosse por Cristo, Deus derramaria a sua ira sobre todos nós. Então aqui a igreja está louvando ao Senhor, a igreja está celebrando a salvação, a glória, o poder, porque pertencem a Ele. Sim, a salvação não pertence a nós não temos mérito algum na nossa salvação, nós não fazemos por merecer, nós não vamos chegar no céu e falar: Senhor, está aqui o meu currículo. Olha o que eu fiz na terra, olha os cargos que eu tive na igreja, olha os dons, olha as coisas que eu fiz. Senhor, eu mereço entrar no céu. Não! Nós chegamos a este mundo de mãos vazias e vamos chegar no outro mundo de mãos vazias, apenas pela graça. A salvação pertence ao Senhor, a glória pertence ao Senhor, o poder pertence ao Senhor. Por isso, o primeiro aleluia, Ele vingou das mãos da Babilônia o sangue dos seus servos. Sim, porque a Babilônia mata cristãos. Lá no primeiro século, através do Império Romano, durante todos os séculos da história, governos malignos mataram cristãos. Hoje nós temos a igreja perseguida. Aliás, hoje é o dia da igreja perseguida, não sei se você sabe. E por toda a terra nós temos irmãos nossos sendo perseguidos, presos, torturados, também perdendo suas casas, seus empregos, seus trabalhos, e vários deles sendo martirizados. Mas como nós já aprendemos no final da história, quando o anticristo se levantar na Babilônia, neste mundo corrompido, ele vai exterminar em massa a última geração de cristãos. E aqui vai ser a vingança do Senhor. A vingança não pertence a nós, pertence a Deus.
Por isso, pela primeira vez, ele é louvado aqui com um aleluia. Depois vem um segundo aleluia. Segunda vez disseram, aleluia, e a sua fumaça sobe pelos séculos dos séculos. Sim, meus irmãos, o mal não ficará impune. Mas no Salmo 73, Asaf teve um sentimento que acredito que muitos de nós aqui já tivemos. O que você sente quando você vê a impunidade? O que você sente quando você vê pessoas fazendo o mal e não recebendo a justiça que elas deveriam receber? O que passa no seu coração quando você vê criminosos, não só pequenos, mas do alto escalão, cometendo crimes horríveis e vivendo numa boa, tranquilamente, soltos, rindo de nós, usando o nosso dinheiro? Eles não ficarão impunes. E o texto diz, no segundo aleluia, que a sua fumaça sobe pelos séculos dos séculos. Essa fumaça já apareceu lá em Apocalipse 14, 17. É uma referência ao Guiína. O que é o Guiína? Ou era o Guiína? Guiína era o lixão da cidade de Jerusalém. Só que esse lixão, esse depósito, ele ficava fora da cidade. Você sabe que as cidades antigas, elas eram cercadas por muros, e do lado de fora, bem distante, no meio do deserto, havia ali um lugar onde era jogado lixo e era jogado também carcaças de animais e restos mortais de indigentes. E ali, naquele local, o Guiína, a fumaça era constante, porque sempre estava chegando lixo, sempre estava chegando cadáveres de animais, de pessoas, indigentes, e era jogado ali, e você via de longe a fumaça subindo. Então o fogo estava sempre ali, a fumaça estava sempre ali, e o cheiro era um cheiro horrível. E aqui, meus irmãos, é esta a referência, que o juízo de Deus sobre os seus inimigos, especialmente aqui sobre a Babilônia, será eterno. Você já sentiu dor, com certeza, você já sentiu alguma dor. Só que a dor, uma hora acaba. Ah, pastor, mas eu sinto uma dor que não vai acabar. Vai, uma hora vai acabar. Quando você morrer, vai acabar. E se você é um crente verdadeiro, você vai ressuscitar com um corpo glorificado que não vai ter dor. Mas uma hora a dor acaba. Agora aqui não. Aqui é uma dor eterna. Aqui é um sofrimento eterno. Aqui é um castigo eterno. Aqui o fogo não se apaga, a fumaça sobe pelos séculos dos séculos. O juízo de Deus é perfeito e é eterno. Por isso, meus irmãos, nós tememos. Porque o nosso Deus é um Deus irado. É um Deus que, no dia apropriado, derramará justiça sobre os seus inimigos, sobre os inimigos da igreja. Irmãos, às vezes a gente não para pensar no que é o inferno. Por que a gente vai pensar sobre o inferno? A gente não vai para lá, né? A gente não vai para o inferno. A gente nem pensa. Mas nós deveríamos pensar mais sobre o inferno. Pastor, como é tenebroso isso. Pense sobre o inferno. Pense naquilo que a Bíblia fala sobre o inferno. Pense no que é o castigo do inferno. E pense que Cristo, na cruz, sofreu as dores do inferno. O peso da ira de Deus que Ele manda sobre os ímpios no inferno foi o mesmo que Ele mandou sobre o Seu Filho na cruz para que nós fôssemos salvos do inferno. Nós deveríamos pensar no castigo que a gente não vai sofrer. E aí sim, aleluia, Senhor, eu não vou para o inferno. A gente fala que a gente vai para o céu. Sim, a gente vai falar sobre isso depois. Mas eu deveria louvar a Deus porque eu não vou para o inferno. E eu mereço.
Eu mereço ir para o inferno e eu não vou, porque Cristo sofreu as dores do inferno no meu lugar. E eu mereceria, você mereceria, todos nós mereceríamos esse castigo eterno, essa fumaça pelos séculos dos séculos. E você não vai para lá, porque Ele amou você. Você não vai para lá, porque o Filho dele sofreu isso por você naquela cruz. Você pode ir para a sua cama tranquilamente nessa noite, e se você não acordar, você estará no céu, não no inferno. As pessoas têm medo da morte, mas só tem medo da morte quem não tem certeza da sua salvação, porque quem tem certeza da sua salvação sabe que não irá para o inferno, para o lugar onde a fumaça sobe pelos séculos dos séculos. E aí nós chegamos, meus irmãos, ao terceiro aleluia, versículo 4. Os 24 anciãos e os 4 seres viventes prostraram-se e adoraram a Deus que se acha sentado no trono, dizendo: Amém, aleluia. O quinto aleluia aqui, ele é dado pelos 24 anciãos e pelos 4 seres viventes. A gente já viu isso em textos anteriores, né? Quem que são os 24 anciãos? 24 anciãos, ali é uma representação de todos os eleitos de toda a história, tanto do Antigo como do Novo. Por que 24? Quantas tribos tinha Israel no Antigo Testamento? 12. Quantos apóstolos no Novo Testamento? 12. 12 mais 12, 24. Então, o que são os 24 anciãos? Quem são os anciãos? Anciãos são os presbíteros, aqueles que representam a igreja. Então aqui são os representantes tanto da igreja do Antigo Testamento quanto da igreja do Novo Testamento, que é uma só igreja, eu já falei isso hoje de manhã, inclusive. É um povo só, mas são os eleitos da antiga aliança, da antiga dispensação e da nova aliança, da nova dispensação. Todos os eleitos estão ali diante do trono e os 4 seres viventes representam os querubins, os anjos que servem na presença de Deus. E ali nós temos todo mundo. Os eleitos do Antigo, os eleitos do Novo, os anjos, os querubins, todos eles dizendo o seguinte: Amém. Assim seja. Tudo que os crentes na sua totalidade falaram aqui nos versículos anteriores, Amém. Assim seja. Aleluia. Eles estão aqui tirando palavras do Salmo 106, 48. Eles concordam, assim sejam. Eles louvam, aleluia. Aí nós chegamos no versículo 5 que diz assim, que saiu uma voz do trono exclamando: dai louvores ao nosso Deus, dai louvores ao nosso Deus, aleluia, certo? Todos os seus servos, os que o temeis, os pequenos e os grandes. Uma voz sai do trono. E essa voz não é a voz de Deus. Deus está sentado no trono. E a gente já falou aqui, no versículo, referente ao versículo 4, que esta pessoa aqui não é a segunda pessoa da Trindade. É a primeira. Pastor, mas Deus é um Espírito. Sim, mas no céu nós veremos o Pai. Ele está no trono. E você se lembra que o Cordeiro, ele está ao lado do trono. O Cordeiro, ele intercede por nós à direita de Deus. Então aqui é o Pai, eles estão louvando o Pai. E ali uma voz sai do trono, mas não é a voz de Deus, porque essa voz diz: dai louvores ao nosso Deus. Então essa voz aqui provavelmente era a voz de um anjo, talvez de um dos querubins. E ele fala: dai louvores ao nosso Deus, todos os seus servos. No céu não há espaço para soberba. Não há espaço para arrogância. Não há espaço para aqueles que se acham. No céu, todos são servos. Não importa se são pequenos ou grandes. Todos são servos. E na igreja deveria ser assim também aqui na terra. Na igreja, meus irmãos, nós somos diferentes. Alguns exercem cargos, outros não exercem cargos. Alguns têm mais recursos materiais e financeiros, outros têm menos recursos materiais e financeiros. Alguns têm mais estudo, outros têm menos estudo. Mas todos, pequenos e grandes, são servos. Não importa
Deus pode te abençoar de tal forma que você pode ter muitas riquezas, muitos bens, você pode exercer cargos, mas você continua sendo um servo. E você talvez não tenha tantos recursos materiais, talvez não tenha tanto estudo, talvez você não exerça nenhum cargo, mas você é igualzinho ao seu irmão, você também é um servo. Servimos ao mesmo Deus. E ele fala, servos, os que o temeis. Salomão, com muita sabedoria, nos ensina em Provérbios 9:10 que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E lá em Eclesiastes 12:13 ele disse, de tudo que se tem ouvido a suma é, teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo o homem. Então temer a Deus aqui significa tributar a Ele reverência. Reverência, temer a Deus é reconhecer que Ele é o justo juiz que retribui a cada um segundo as suas obras. Então pense uma coisa, imagine um leão. Aliás, Cristo é chamado de leão, né? O leão da tribo de Judá. Pense na ferocidade do leão. O leão é um animal belo, bonito. Mas você teria coragem de acariciar a cabeça de um leão como você acaricia a cabeça de um gato? Você teria coragem? Não teria, né? Agora pense. Cristo é o leão. E todo leão é feroz. Todo leão é feroz. E a fúria do leão será derramada sobre os ímpios. Então é temor. Eu estou diante do leão. Eu estou diante do Deus irado, como disse Jonathan Edwards. Eu estou diante, sim, é do meu pai. Mas ele continua sendo Deus irado. Ele continua sendo Deus justo juiz. Nós chegamos então ao quarto e último aleluia, aqui no versículo 6 até o versículo 8. Versículo 6 até o versículo 8. Então, ouvi uma como voz de numerosa multidão, como de muitas águas e como de fortes trovões, dizendo, aleluia, pela quarta vez, pois reina o Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso. Alegremo-nos, exultemos e demo-lhes a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesma já se ataviou. Pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente, puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Nos 3 primeiros aleluias, tanto os crentes salvos, né, os eleitos, os homens, seres humanos, como os anjos eleitos, eles louvam a Deus por causa do seu juízo. O quarto aleluia, eles vão louvar ao Senhor, né, pela sua salvação, efetivada na sua plenitude aqui. Aqui é o cântico nupcial das bodas do Cordeiro. Nós precisamos entender algumas coisas, meus irmãos. João, o apóstolo João, ele era um judeu. Muitos dos crentes das igrejas da Ásia também eram judeus. E ele está se referindo aqui ao casamento judeu. Como que era o casamento entre o povo hebreu e o povo judeu? Era bem diferente do nosso. Então, se você vai se casar, pense como seria o seu casamento naquela época, naquela cultura. Primeiro, havia o contrato, né? Um compromisso, o contrato de casamento, que era um compromisso mais sério do que o nosso noivado. Tão sério que para se desfazer o contrato era necessário carta de divórcio. Nesse contrato, os pais estavam presentes, haviam testemunhas e eles assinavam o contrato. Uma espécie de casamento civil, porque legalmente, diante das leis de Israel, eles eram casados. Só que eles não saíam dali e iam para a lua de mel ou para sua própria casa ou muito menos para a noite de núpcias. Eles saíam dali e cada um ia para a sua casa.
Havia um intervalo entre o contrato e a festa do casamento. Nesse intervalo, o noivo ele tinha que pagar o dote para o pai da noiva. Então ele tinha que trabalhar, juntar dinheiro, né? Você se lembra, por exemplo, que Jacó, lembra? Jacó ele se interessou por Raquel e ele falou, vou trabalhar 7 anos por ela. Teve que trabalhar 14, tanto que ele amava Raquel. E acabou levando Lia junto contra a vontade dele. Então, nesse intervalo entre o contrato de casamento e a festa de casamento, o noivo pagava o dote e a noiva ia se preparar. Então, minhas irmãs, não era o dia da noiva, eram meses, às vezes anos, para a noiva se preparar. Escolher e fabricar, né, o vestido era feito, o melhor vestido. Preparar os melhores perfumes, pele, cabelo. Então era aquele preparo da noiva para o grande dia. Chegava então o dia. E nesse dia o noivo saía da casa dele, acompanhado dos seus amigos. E eles iam até o lugar onde foi feito o contrato. A noiva também ia para o mesmo lugar, junto com seus pais. E ali naquele local do contrato, o noivo pegava a sua noiva e ele, a noiva e todos os convidados se dirigiam para a casa do noivo ou para a casa dos pais do noivo e ali havia uma grande festa que durava 7 dias. Então você, pai da noiva, você, mãe da noiva, que pensa que ia ficar cara a festa, imagina uma semana de festa. Agora tem um detalhe, durante todo esse percurso, muita música. O noivo, ele ia pelas ruas com seus amigos cantando, feliz, era o dia mais feliz da vida dele. A noiva se dirigia ao local cantando também. Eles saíam juntos para a festa na casa, cantando, e chegavam na casa, no momento da festa, havia muita música. Então casamento tem que ter música. Casamento tem que ter música. Porque música, onde tem música tem alegria, onde tem alegria tem música. Se você prestar atenção, voltando um pouquinho para Apocalipse 18, versículo 22, quando a Babilônia cai, olha o que é citado aqui em Apocalipse 18, 22. E voz de arpistas, de músicos, de tocadores de flautas e de clarins, jamais em ti se ouvirá, nem artífice algum de qualquer arte jamais em ti se achará, e nunca jamais em ti se ouvirá o ruído da pedra do moinho. No inferno não tem música, só lamento, só choro e ranger de dentes, só gritos. Mas aqui nas bodas do Cordeiro nós temos pessoas louvando com muita música, porque finalmente chegou a hora do casamento, chegou a hora, ele diz aqui, aleluia, olha os motivos que ele coloca aqui, e vejam, seria aqui a marcha nupcial. No nosso país, no Brasil, é comum usarem, né, a marcha nupcial. Nós temos 2 muito tradicionais, a marcha de Wagner e a marcha de Mendelssohn, que é a mais usada no Brasil. Alguns casais mais contemporâneos não usam essas marchas tradicionais para a entrada da noiva, usam alguma outra música, mas o ponto é que casamento tem que ter música, e muita música, porque casamento é hora de alegria. E aqui nessa música, o que eles estão celebrando? Começa dizendo o seguinte, aleluia, versículo 6, pois reina o Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso. É o nosso Deus Todo-Poderoso quem reina. Irmãos, isso tinha que ficar muito claro na mente, no coração daqueles irmãos. Não era o imperador romano Domiciano quem reinava. Não eram as autoridades humanas quem reinavam. Durante a história, nos dias de hoje, não são presidentes, prefeitos, governadores, juízes, ministros que governam. Sim, estes homens e mulheres receberam a autoridade dos céus, mas uma autoridade temporária e limitada. Porém, o Senhor é o nosso Deus Todo-Poderoso. A sua autoridade não é limitada, não é temporária, Ele reina. Nós louvamos ao Senhor porque Ele reina.
Segundo motivo de louvor é porque finalmente as bodas do Cordeiro chegaram. Ele diz assim no versículo 7: alegremo-nos, exultemos e damos-lhes glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja noiva a si mesma se ataviou. Vejam, meus irmãos, naquele intervalo entre o contrato do casamento e a festa, a noiva se preparava. Hoje de manhã na devocional, o presbítero Márcio, ele falou exatamente sobre isso no texto lá de Efésios capítulo 5. A noiva de Cristo está sendo preparada. Como? Ela está sendo purificada. Ela está sendo lavada. Ela está sendo totalmente preparada, ataviada para que ela se torne a mais bela das noivas. Você, meu irmão casado, quando você se casou e você olhou para sua esposa, você não teve olhos para nenhuma outra mulher. Era a mais bela, a mais desejada. E nós, como igreja, estamos sendo preparados pelo Espírito Santo, nos santificando, para que nós nos tornemos a bela noiva de Cristo. Para que chegue esse dia, para que nesse dia nós possamos juntos com toda a igreja louvarmos ao Senhor. A noiva estará pronta, o terceiro motivo, plenamente santa. E ele diz no final do versículo 8, o que é essa roupa? Ele diz que ela vai vestir, versículo 8, linho finíssimo. Você se lembra que a Babilônia é a meretriz que se veste com roupas vermelhas, espalhafatosas, sensuais, ela é uma prostituta. Agora a noiva de Cristo não, ela é pura. Talvez seja esse um dos motivos pelo qual as noivas usam branco, pureza, castidade, santidade. A noiva de Cristo é santa, é pura. Por quê, meus irmãos? Porque finalmente não haverá mais pecado no meio da noiva de Cristo. Nós ainda não chegamos lá, ainda não. Mas no nosso processo de santificação, Ele está nos purificando, nos tornando uma noiva bela, pura. E Ele diz que essas vestes, esse linho finíssimo, são os atos de justiça dos santos. O texto que nós lemos lá em Mateus capítulo 5, as boas obras. Quando nós praticamos boas obras, nós estamos sendo purificados. Mas pastor, a salvação é por obras? Não! A salvação é pela graça. Paulo diz lá em Efésios 2, 8 e 9, porque pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. Mas no versículo 10 Paulo conclui, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Então quando você é obediente a Deus, quando você faz a vontade de Deus, quando você pratica as boas obras, você está se tornando uma noiva cada vez mais bela. A igreja, quando obedece, se torna uma noiva cada vez mais bela. João, então, ele se volta ao anjo, versículo 9. Então me falou o anjo, escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E acrescentou, são estas as verdadeiras palavras de Deus. O anjo diz a João, escreve o quê? Bem-aventurados. Que palavra linda! O livro dos Salmos começa com esta palavra, bem-aventurado. Jesus começa o Sermão do Monte, em Mateus 5, com essa palavra, bem-aventurado. E perto do final da Bíblia, final do livro de Apocalipse, nós temos essa palavra mais uma vez, bem-aventurado. O que é bem-aventurado? Você rapidamente responderá, feliz, ok? Mas deixa eu tentar descrever detalhadamente o que é essa felicidade que é a bem-aventurança. Eu gosto demais da explicação do reverendo Mauro Meister, pastor da Igreja Presbiteriana da Barra Funda, lá em São Paulo. Ele diz que ser bem-aventurado é ter sobre si o sorriso de Deus.
Pensa comigo. Para pensar um pouquinho. Antes da fundação do mundo, Deus olhou para nós. E o que Ele viu? Gente má, gente pecadora, gente miserável, gente suja, gente que merecia o inferno, a ira de Deus. Só que Ele olhou para nós e abriu um sorriso. E Ele escreveu o nome de cada um de nós antes da fundação do mundo no livro da vida do Cordeiro. Na plenitude dos tempos, o Filho dele veio. E no nosso lugar, o Filho dele sofreu a ira de Deus. E Deus abriu um sorriso. Os meus filhos, os meus eleitos, estão salvos. E quando você chegar no céu, Ele vai abrir um sorriso para você. Isso é ser bem-aventurado. É bom receber um sorriso, né? É bom. É verdade que nem sempre a gente consegue sorrir. Mas é melhor ainda recebermos o sorriso de Deus. Isso é ser bem-aventurado. Bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E acrescentou, são essas as verdadeiras palavras de Deus. Sim, não é mentira, não é invenção humana, não é lenda, não é coisa da cabeça de João, nem da cabeça do anjo. É palavra de Deus, é verdade, você é um bem-aventurado. E João está falando aqui, inspirado pelo Espírito Santo, aqueles nossos irmãos do passado que sofriam, e para você e para mim, por piores que sejam os seus sofrimentos aqui na terra, Deus, Ele olha para você e Ele abre um largo sorriso, Ele fala, meu povo, minha igreja. Cristo, Ele olha para nós e fala, minha noiva, amada noiva, que está sendo purificada, ataviada, preparada, vestida. Irmãos, isso deveria encher o nosso coração de alegria e dizer aleluia, aleluia, como bons presbiterianos. Por que a gente tem entendimento do que isso significa? Deus, Ele olha para nós, e como eu falei hoje de manhã para a classe dos adultos, assim como o pai se entristece quando seus filhos pecam, assim como Deus Pai tem um peso enorme no seu coração quando Ele olha para a sua igreja e vê a igreja em pecado. Por outro lado, quando a igreja se atavia como noiva, quando a igreja veste as vestes de justiça, quando a igreja anda em obediência, quando a igreja anda em santidade, quando a igreja honra ao Deus vivo, quando a igreja aprende a palavra, Ele abre um sorriso. Bem-aventurado, vocês estarão lá, nós estaremos lá, nós estaremos na grande festa, nas grandes bodas do Cordeiro, nós estaremos lá. Ele termina no versículo 10. De um jeito estranho, esquisito. Versículo 10. Prostrei-me ante os seus pés para adorá-lo. Ele, porém, me disse, vê, não faças isso. Estou com o servo teu e dos teus irmãos que mantêm o testemunho de Jesus. Adora a Deus, pois o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Ontem a gente falou aos casais que o nosso grande problema no nosso casamento é um problema de adoração. Quando nós adoramos o Deus ou os deuses errados, temos problemas no nosso casamento. Mas quando adoramos o único e verdadeiro Deus, nós somos abençoados. Nós falamos isso aos casais no dia de ontem, na noite de ontem. E João aqui, um dos melhores servos do Senhor, um dos mais crentes de toda a história, se ajoelha e vai adorar o anjo. Seria engraçado se não fosse sério. João, ele está tão deslumbrado, tão impressionado com o que ele está vendo, que ele quer adorar. Só que ele adora a pessoa errada. Ele adora o anjo. Graças a Deus que esse anjo aqui era um anjo eleito. O anjo fala assim, levanta. Eu não. Se fosse Satanás, eu aceitaria.
Se fosse um anjo caído, aceitaria a adoração. Esse anjo era um anjo bom, um anjo de Deus, um anjo eleito. Fala assim, não, levanta, não faças isso, sou conservo teu e dos teus irmãos que mantêm o testemunho de Jesus. Sim, sabia disso? Eu já falei isso em outras vezes. Anjos servem à igreja. Serviam a João e aos demais irmãos. Deus colocou anjos para nos servirem, meus irmãos. Anjos que estão à disposição da igreja. E ele fala, adora a Deus. Adora a Deus, pois o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Gostaria de concluir com as seguintes aplicações, meus irmãos. Primeira, aleluia, louve ao Senhor. Muitos são os motivos que nós temos para louvar ao Senhor. Então, não restrinja o seu louvor a Deus apenas ao culto de domingo. Crie o hábito de louvar a Deus todos os dias. Não apenas de ouvir louvores no rádio, no carro, na sua casa, na Alexa, para quem tem, mas louve, cante. Pastor, eu tenho uma voz tão feia. Deus se deleita na sua voz. Sabia disso? Sim, existem técnicas vocais. A gente sabe disso. Mas Deus, Ele não se impressiona com performance. Deus não se impressiona. Existem pessoas que cantam maravilhosamente bem, mas elas não louvam. Então, crie o hábito de louvar a Deus. Ou com música, ou sem música, porque louvor não é só musicado. Palavras de louvor, orações de louvor. Você está lá lavando a sua louça, fazendo a sua comida, dirigindo o seu carro, trabalhando, mesmo que você não possa falar em voz alta, mas você louva, Senhor, eu te louvo, porque o Senhor me deu o meu trabalho, o pão de cada dia através desse trabalho. Senhor, eu te louvo, porque o Senhor me deu uma família. Senhor, eu te louvo, porque o Senhor me colocou numa igreja, eu faço parte da tua igreja. Senhor, eu te louvo, porque eu sou salvo. Muitos são os motivos. Segundo, saiba que o mal não ficará impune. Deus julgará no último dia todos os seus inimigos. A nossa função é pregar o Evangelho. A nossa função é amar o inimigo e orar por ele. Até porque a gente não sabe quais dos inimigos de Deus são eleitos. Nós também éramos inimigos de Deus, certo? E nós somos salvos. Só que a gente não sabe de todos os inimigos de Deus quem são, aliás, os salvos, quem serão os eleitos. Mas saiba que aqueles que rejeitarem a Cristo, rejeitarem o Evangelho, serão julgados. Aqueles que fazem o mal na terra serão julgados, serão condenados. Terceiro, sirva ao Senhor. Lembre-se, no céu só existem servos. Só existe um Deus. E todo o resto é servo. Anjos e homens. Então aqui na terra sirva. Mesmo que Deus tenha te dado boas condições, mesmo que Deus tenha te dado recursos. Aliás, se Deus te deu recursos, Ele não deu recursos para você esbanjá-los, mas os recursos eles são para servir. Se Deus te deu dons, e certamente Ele deu dons a todos, é para servir. Tudo que Deus nos deu é para servir o nosso irmão, servir o nosso próximo. Então não seja soberbo, não seja arrogante, não se ache melhor do que o outro. Sirva. E, por último, prepare-se para o grande dia. Deus criou o casamento como uma ilustração do relacionamento de Cristo com a sua igreja. Infelizmente, não são poucos os casamentos que estão quebrados. Mas se você é casado, busque um casamento santo. Ore pelo seu cônjuge. Seja um bom cônjuge. Se você deseja um dia se casar, procure, se você é homem, a se tornar um homem parecido com Cristo. Que ama a igreja, que amará a sua esposa como Cristo amou a igreja. Se você é uma
Irmã, procure ser uma noiva, uma esposa, como a igreja deve ser a esposa, a noiva de Cristo, santa, santa. Mas, sobretudo, a todos nós aqui, independentemente do nosso estado civil, busque a santidade. Se você tem vivido em pecado, você não se parece com a noiva de Cristo, você parece com a Babilônia. Então arrependa-se. Arrepende-se, busque a santidade, busque a obediência à palavra. Abandone as velhas práticas, abandone as obras da carne e viva o fruto do Espírito. Porque, meus irmãos, nenhuma alegria se compara à alegria de ser bem-aventurado. Então almeje esse dia. Diga: Maranata, vem, Senhor Jesus, para que neste dia seremos plenamente felizes. Que Ele nos abençoe, irmãos. Amém.